Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. E nós vamos dar a sequência do primeiro vídeo que saiu hoje. Então nós vamos lá. Gênesis 14. Em Gênesis 14 diz assim: Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elassar, Kedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adimá, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde ficava o Mar Morto. O rei Kedorlaomer havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Savé Kiriataim, e os Orreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra e de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elassar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos e havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra, e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro, e também levaram tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manri, o amorreu. Manri e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão também trouxe seu sobrinho Ló e tudo que era dele, também suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. E aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus do Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que meus empregados comeram. Mas os meus aliados Aner, Escol e Manri podem ficar com a parte deles. Aqui é um capítulo bem interessante, porque a gente vê que Deus já estava com o favor dele sobre Abrão, né? A partir do momento que ele vai até Ló e resgata Ló dessa batalha, né? E você vê que o favor de Deus estava com Abrão, fica bem claro isso, e não com Ló. Mas mesmo assim, Abrão foi até lutar contra esses reis, venceu e ainda conquistou o direito de trazer Ló e todos os seus bens. Sim. E uma coisa muito linda nesse capítulo é que ele fala assim pro rei, né? Eu não quero nada, porque não quero que as suas mãos me enriqueçam. Eu não quero que você diga que foi você que me enriqueceu, mas sim o favor de Deus. Então que a gente não venha abrir mão de ter o favor de Deus e não o favor de pessoas ou a força do seu braço. Essa é a lição que ficou para mim. Para mim também. Amém. Vamos dar continuidade em Gênesis 15. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa.
Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste um filho, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor, e eu tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou metade uma na frente da outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muita riqueza. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimozeus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. É bem interessante, tem uma história que eu vou deixar que o Vinícius conte sobre essa promessa de Deus fazer que Abraão dormisse para que somente Deus passasse, que é muito interessante. A história é o seguinte, né? Essa parte que ele separa os animais pela metade e cai um sono profundo sobre ele, né? Porque antigamente, para se cumprir um juramento, era feito com que as pessoas que firmassem essa aliança passassem no meio desses animais e depois esses animais eram sacrificados. Isso era uma aliança. E todos que passassem ali estavam jurando pela vida. Exato. Estava dando a sua vida por aquela aliança. Promessa. E aí Deus fez com que Abraão dormisse. E aí a Bíblia fala que um fogo passa. É como só Deus. Que é Deus passando. É Deus que passando e não deixando Abraão passar. Mostrando assim, pode deixar comigo que a responsabilidade dessa promessa é minha. Se ela não acontecer, eu vou pagar o preço, e não você. Então é Deus se colocando assim como o único que deve cumprir a promessa, né? É lindo, né? É muito legal. E eu acho essa parte maravilhosa. E é legal essa história, porque aí começa a desenrolar tudo. E o peso da revelação que ele teve é muito forte. Porque Deus mostra, tipo, tudo que aconteceu com Israel. Sim. Os 400 anos de escravidão, tudo aquilo que aconteceu com Israel. No futuro que Abraão nem imaginaria. Depois de 4 gerações ele fala que vai lá castigar os sujeitos lá. É muito legal, porque tipo, isso é muito tempo atrás. Ele trouxe uma revelação muito futura e muito real, porque aconteceu. Imagina você receber uma profecia de Deus falando: olha, seu povo, os seus bisnetos vão viver isso, isso e isso. É muito forte, pessoal. E a gente só tá começando aí com Gênesis, né? Voltou a ter Gênesis. Então se inscreva no canal e deixe seu like. E a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau.